mais uma vez, imenso prazer e satisfação estar aqui. Realmente, a minha história se confunde um pouquinho com a história do TDC, pelo menos a minha história em comunidade. Eu aprendi muito nesses palcos ao longo desses anos, e é uma tremenda satisfação estar aqui hoje para trocar algumas ideias com vocês. Tá? Enfaticamente, quem me conhece, eventualmente me conhece, sabe que geralmente eu falo sobre arquitetura de software em eventos de tecnologia, eu falo sobre desenvolvimento em low level, eu falo sobre desempenho, eu falo sobre performance, que são algumas das minhas especialidades. Mas hoje eu quero expor para vocês uma faceta do Elemar que não é tão comum na comunidade, mas é mais comum, eventualmente, no meu dia a dia, na atuação que eu faço como consultor e, antes disso, ainda como executivo em empresa grande. Eu quero tentar conversar com vocês, eu adorei a introdução que foi feita na contribuição anterior pelo nosso amigo da Oracle, mas eu quero tentar tangibilizar alguns desses aspectos e tentar trazer isso para a nossa casa, né, para a gente provocar alguma reflexão e verificar como que eu consigo levar isso para a empresa onde eu trabalho de uma maneira que seja consistente. Por que eu deveria observar isso e como que eu posso observar isso de maneira eventualmente mais tangível? Porque quando você vê um carro, por exemplo, fazendo entregas, você pensa que isso está acontecendo lá em São Francisco, e a experiência tem me ensinado que a distância de alguma coisa acontecer em São Francisco e acontecer nos nossos dias, ela varia um pouquinho de produto para produto. Então, eu quero compartilhar com vocês algumas provocações nesse tempo. Vocês me encontram em todas as redes sociais. Eu tenho um grande mestre que está aqui hoje, que me ensinou que nobody cares about you, então não vou fazer grandes introduções ao meu respeito. Deixo a vocês um convite, antes de mais nada, para a gente continuar essa conversa em praticamente todas as redes sociais. Você me encontra como Elemar JR. Tá? Então, você vai me encontrar no Twitter, no LinkedIn, no Facebook. Facebook eu não uso tanto, mas, enfim, até no Skype. Não, no Skype é elemar.junior, mas ninguém mais usa Skype hoje em dia, então tá tudo certo. Bom, vamos lá. Eu vou pular, então, essa parte da apresentação, partindo do pressuposto que, mais uma vez, como o mestre ensina, nobody cares about you, então não vou perder grande tempo com a apresentação em relação à minha pessoa, tá bom? À medida que a gente for avançando, a gente vai conversando um pouquinho mais, eu entrego um pouquinho mais sobre quem eu sou. Primeira coisa, eu queria citar esse cara não é de tecnologia, tá? O nome dele é Jack Welch. O Jack Welch infelizmente, saudoso Jack Welch. Infelizmente não, né? O tempo chega para todo mundo, para ele também chegou. Mas o Jack Welch é considerado por alguns como o maior executivo de todos os tempos. Ele é um lendário presidente da GE. E essa frase, especificamente, ele não escreveu em uma palestra, ele escreveu no relatório para investidores da GE. Tá? E ele dizia o seguinte, ó, quando a taxa de mudança dentro de uma instituição torna-se mais lenta do que a taxa de mudança externa, o fim está à vista. A única questão é quando. Né? Esse é um ponto interessante, tá? Para a gente começar a pensar. O Jack Welch falava sobre a necessidade, e ele era presidente da GE, na época, ele falava da necessidade das empresas conseguirem acompanhar o ritmo de mudanças que estava acontecendo no mercado. Né, para você continuar relevante. Como se manter relevante? Nos últimos anos, a gente tem percebido uma série de companhias, nos diversos ramos de atividade, que vêm perdendo relevância. Né, e a irrelevância, eventualmente, faz com que as empresas, enfim, parem de gerar o resultado que elas potencialmente podem gerar. Tá? E esse ponto é um ponto muito importante para nós pensarmos juntos. Tá? Outro ponto importante, esse aqui é o Marc Andreessen. Tá? Você talvez não conheça o rapaz, mas o Marc Andreessen, ele criou, é um dos founders da Netscape. Quem não conhece Netscape, Netscape é o avô dos browsers. Né? Você vai encontrar, hoje em dia, a encarnação atual da Netscape é a Firefox, o projeto Mozilla. E o Marc Andreessen é um dos principais investidores do Vale do Silício, talvez, hoje, um dos mais relevantes. E ele falou, em 2011, o Marc Andreessen escreveu um artigo muito importante em que ele provocava, dizendo por que o software vai engolir o mundo. Ele falou isso em 2011, tá? E o texto dele, em 2011, pareceu um pouco exagerado. Tá? As pessoas classificaram o texto como exagerado, mas isso foi antes, só para não destacar, foi antes de Netflix, foi antes de Spotify, foi antes do Apple Music, foi antes de um monte de coisa, foi antes de Uber, foi antes de... Enfim, foi antes de um monte de coisa que a gente sabe que andou transformando o mercado. E dizia, o Marc Andreessen escreveu nesse artigo que empresas que não sejam de tecnologia deixarão de existir ou se tornarão irrelevantes.
O ponto aqui, você pode argumentar, mas Elemar, eu não trabalho em uma empresa de tecnologia. Né? Você pode argumentar comigo, poxa, eu não trabalho numa empresa de tecnologia, e o ponto que eu quero levar à provocação de vocês é: que atividade realmente relevante é executada na sua empresa hoje que não seja suportada direta ou indiretamente por software? Tente imaginar qualquer atividade relevante em qualquer ramo de atuação que não seja suportada direta ou indiretamente por software. E você vai perceber que você não vai encontrar. Certo? Fazendo um exercício mais crítico, você vai perceber que todas as atividades são suportadas por software. Eu não chego, não me sinto tão confortável para admitir que software tem, que as inteligências artificiais estão se transformando necessariamente em inteligências mais habilitadas do que as humanas. O que eu acho é que, de fato, que nós precisamos, enquanto humanos, exercitar algumas competências que nós não exercíamos até outro dia. Né? Eu falo sempre que quem aqui tem mais senioridade, falando aqui para quem já está avançado na carreira, eu sempre digo que você precisa, quanto antes você entender que quanto mais sênior você é, menos o teu trabalho é desenvolver software e mais o teu trabalho é desenvolver gente, mais fácil fica a tua vida. Né? Esse é um grande ponto. Não interessa quanto bom você seja no que você faz, um indivíduo espetacular nunca ganha de um time médio no longo prazo. Certo? Então, no final do dia, se você quer criar coisas realmente relevantes, você tem que entender que mais do que desenvolver software, você precisa desenvolver gente. E esse é o nosso desafio. Tá? Nessa época em que tanto se fala sobre tecnologia e o impacto dela, entender que pessoas, no final do dia, continuam fazendo a diferença é algo fundamental. E aí fica a pergunta, mas o que muda nos próximos 10 anos? O que a gente tem que tentar entender e como que a gente pode se preparar, inclusive como gente que está no dia a dia, nos nossos negócios? O que muda nos próximos 10 anos, de fato, né, para a gente poder levar para casa e começar a pensar isso de forma estratégica? O que é estratégia? Né, do grego estratégia? Essa piada está ficando velha, né, porque faz muito tempo que foi lançada a Tropa de Elite, mas estratégia é um padrão coerente para a tomada de decisões. Você sabe que a sua empresa que uma empresa tem estratégia quando todo mundo está adotando o mesmo padrão coerente para tomar decisões, os mesmos critérios. Você pode até admitir que as pessoas tomem decisões diferentes. Isso é ok. Agora, as pessoas têm que tomar decisões utilizando os mesmos critérios. Isso determina a existência de uma estratégia. Tá? Agora, o que vai mudar nos próximos 10 anos? O que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa em negócio? Eu tive a felicidade de estar na Singularity, no Gênesis da Singularity, que foi mencionada antes, fundado pelo Rick Crusoe, lá em 2008. Eu estava no Vale do Silício, a Singularity tem a sua sede em Mountain View, que é o mesmo lugar onde está a Google. Né? Cara, era interessante você ver a Singularity. A Singularity tinha um lema que eu trouxe para a minha vida. Tá? Tem ainda esse lema, mas o Rick Crusoe falava, cara, se não for agora, é quando? E se não for você, é quem? Com relação aos desafios. Sabe? Se não for agora, é quando? E se não for você, é quem? Né? Às vezes a gente começa... e esse é um ponto interessante, vocês não estão aqui à toa. Né? Nós vivemos em comunidade, comunidade técnica, que observa que o percentual de pessoas que participam em comunidade, incrivelmente, é pequeno comparado ao percentual de pessoas que vivem no mundo de tecnologia, certo? De certa forma, vocês estão aqui porque vocês têm o desejo, ou pelo menos a tendência ou a inclinação de ocupar protagonismo na transformação dos lugares onde vocês trabalham. Né? Eventualmente, esse protagonismo leva à incompreensão, vocês são incompreendidos, né? Porque você leva coisas para a empresa que a empresa não está preparada para ouvir. Ainda assim, se não for você, quem? Se não for agora, quando? Né? Esse é um ponto importante. Mas a provocação que eu queria fazer para vocês, todo mundo já ouviu falar sobre VUCA, não vou falar tanto sobre isso, mas o ponto é, o ritmo das mudanças está cada vez mais acelerado, e nós precisamos entender isso. Isso já está indicado com os números de antes, mas eu quero chamar para vocês o seguinte, ó, todas as organizações ditas exponenciais, elas se classificam e elas se caracterizam por 3 características, 3 vetores fundamentais, que foram também destacados na talk anterior, eu quero retomar aqui rapidamente com vocês. Tá? O primeiro deles, sem sombra de dúvida, é processamento. Cara, todos os grandes negócios que nós estamos vendo transformar o mercado hoje se baseiam ou estão associados à capacidade gigantesca de processamento, que, como a gente destacou, a lei de Moore vem se mostrando ainda verdadeira. Cara, você tem o dobro da quantidade de transistores em um processador a cada 18 meses. Né? Você também tem, como característica, a conectividade. Esse é o segundo vetor. Nós nunca estivemos tão conectados. Para quando o TDC começou, ainda se entrava na internet.
Não era tão comum, porque você não esperava mais até meia-noite para esperar o pulso, né? Isso aqui é buscando para lembrança, para quem tem mais idade mesmo. Mas, cara, você ainda entrava na internet. Então, você dizia, eu estou entrando na internet. Hoje você não entra mais na internet. O celular que você tem no seu bolso te deixa na internet o tempo todo, né? Então, ninguém mais entra na internet. Nós estamos mais conectados. Tá? Um ponto interessante, tá, agora para vocês. Todos os dias no mundo, 80 mil pessoas acessam a internet pela primeira vez. E no Brasil, menos de 40% da população acessa a internet todos os dias. Então, embora a gente tenha essa impressão de que todo mundo está conectado, não, ainda não. Tá? Ainda não. E o terceiro vetor, cara, é armazenamento, né? No passado, você gastava uma certa grana para poder ter um dispositivo externo de armazenamento, e hoje em dia, armazenamento é algo quase de graça, né? Eu digo quase de graça pelo seguinte, quando você usa sempre que você usa um serviço online, que é gratuito, é porque nesse serviço, pelo menos, o produto é você, né? Então, se você usa qualquer serviço de armazenamento gratuito, saiba que, na prática, o produto é você está sendo vendido, de alguma forma. Tá? Então, por isso que eu digo quase de graça. Mas nós temos aqui processamento, armazenamento e conectividade. Essas são as 3 características que se percebem em qualquer modelo de negócios dito exponencial. E por que esses modelos de negócios exponenciais são conectados a essas 3 características? Porque essas 3 características são exponenciais. Na prática, quando você desenvolve modelos de negócios que estão conectados a isso, você naturalmente aproveita a exponencialidade desses 3 vetores. Vamos pensar um pouco mais junto. Tá? Vamos pensar um pouquinho em processamento. Cara, eu quero mostrar para vocês, a primeira provocação que eu quero mostrar para vocês é o Deep Blue. De novo, alguns de vocês talvez lembrem que em 1997 houve um duelo entre o homem e a máquina, o famoso duelo entre o Garry Kasparov e o supercomputador. Foi a primeira vez que um supercomputador venceu um ser humano no jogo de xadrez. E se considerava aquela data, 97, uma data muito, muito importante, né? Porque, poxa, afinal de contas, o melhor jogador da história, alguns assumem que é o Garry Kasparov, perdeu para um supercomputador. Agora, o ponto que pouca gente comenta é que nunca mais um ser humano ganhou de um supercomputador. Desde 97 não houve mais vitória, né, pública de um supercomputador contra um ser humano. E hoje você nem precisa mais de um supercomputador, né? O ponto interessante é que, em 1997, o Deep Blue era um dos computadores com maior capacidade de processamento no mundo. 97. E, cara, em 2014, o Galaxy S5, tá? Mais uma vez, Galaxy S5, de 2014, ele era 10 vezes mais potente do que o Deep Blue. Ou seja, em 2014, você tinha no seu bolso uma máquina que era tinha 10 vezes mais capacidade de processamento do que o supercomputador, que mudou a forma como se percebe a relação entre máquina e homem. E aí eu fico perguntando para o povo de front-end, para o povo de mobile, hoje tem trilha de mobile, já teve, né? Mas eu fico perguntando, cara, como é que vocês conseguem argumentar que uma máquina dessas não consegue rodar as aplicações? Mas, enfim, tá? O Galaxy S5, 10 vezes mais máquina do que o supercomputador que que aterrorizou o mundo. Tá? Outro ponto interessante para a gente pensar junto, armazenamento. Cara, se você voltar no tempo, tá? Em 1950, a IBM lançou o IBM 350. O IBM 350 era... Não está aqui a foto dele, mas se você procurar IBM 350 no Google, vocês podem fazer isso agora, isso é mais legal, sabe? A coisa está conectada. Mas se você pesquisar IBM 350 e procurar em imagens no Google, você vai ver o pessoal carregando um caminhão, um avião, né, tentando colocar um dispositivo de armazenamento lá. O IBM 350 conseguia armazenar incríveis 5 megabytes. E pesava cerca de 3 toneladas. Uma foto da coisa não cabe na coisa. Em termos simples, tá? Na época, a IBM locava o IBM 350 por $3.000, o valor da época, não corrigido, tá, por mês. E ela assumia que esse número era razoável, porque ninguém precisava de 5 megabytes. A foto que alguém tirou agora consome mais do que 5 megabytes. Conectividade. Mais um ponto importante. Cara, aqui está falando sobre o IBM 350, que tem um pequeno erro de armazenamento, mas conectividade tem um número interessante, mais uma vez, que, cara, todos os dias 80 mil pessoas acessam a internet pela primeira vez. A gente teve uma redefinição de protocolo, o IP foi redefinido, né? Do IPv4 a gente chegou agora ao IPv6,
Porque a gente ultrapassou a era em que nós temos pessoas conectadas, e agora nós temos a ideia dos produtos conectados. Não são necessariamente pessoas conectadas, são coisas conectadas. Então, a internet das coisas, embora existe sempre, quando se fala sobre a internet das coisas, o povo dá aquele exemplo infeliz, sempre da geladeira que pede leite, né? Eu não sei qual é a obsessão que esse povo tem com geladeira que faz compra sozinha, mas, na prática, se você for parar para pensar, você tem, no teu cotidiano, coisas conectadas, e cada vez mais conectadas. A automação residencial, que já foi muito cara, hoje em dia tem ficado cada vez mais barata. Você tem dispositivos com a popularização dos transistores. É claro, a gente teve agora um problema de fornecimento em função do tal de Covid, mas, cara, o fato é, mais do que nós conectados, nós temos coisas conectadas. Então, a explosão da conectividade tem nos levado a esses 3 vetores. E aí eu quero que vocês pensem quais são as características comuns das grandes empresas, das grandes marcas que nós tanto admiramos. Você vai encontrar Netflix. Eu admiro Netflix, mas quando eu falo Netflix, estou falando de todos os serviços de streaming, tá? O que você tem como força do Netflix? Você tem processamento, armazenamento, conectividade. Certo? Processamento, armazenamento, conectividade. O Netflix, assim como o YouTube, assim como a Apple TV, assim como o Disney Plus, aqui, eventualmente não faz muita diferença em qual plataforma a gente está falando, todos eles conseguem entregar para você uma experiência completamente individualizada. O Netflix consegue apresentar para você, isso é hoje, ele consegue mostrar para você uma capa do filme, né, aquela capinha do filme, customizada conforme as suas preferências. O Netflix consegue saber quais são os filmes que estão e séries que estão sendo mais assistidos na tua região para exatamente utilizar o provedor próximo para poder fazer caching desse conteúdo para diminuir a quantidade de tráfego que está passando pela internet. Isso é processamento, isso é armazenamento, isso é conectividade. Certo? Você pensa Spotify, mesma coisa. Você pensa aqui Apple, mesma coisa. Amazon, mesma coisa. Tem gente que eventualmente fala, e às vezes a gente tem aquela suspeita, né, de que, poxa, esses celulares devem estar nos ouvindo, né, porque você fala sobre um tema e logo depois você vê uma propaganda sobre aquele tema para você. Lembra quando o produto é de graça? É porque o produto é você. Todos esses caras coletam dados para quê? Para eventualmente te dar uma propaganda melhor, o que é muito bom, né, porque para quem tem mais tempo de internet, lembra que basicamente o que você recebia de e-mail no passado era propaganda de Viagra, ou ainda, ou ainda alguém da África querendo mandar dinheiro e está procurando ajuda. Né? A família Mandela, é impressionante como eles tentam mandar dinheiro para fora da África. Mas, enfim, isso era o spam que nós recebíamos no passado. Hoje, de certa forma, a comunicação para nós é muito mais assertiva. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, mas o fato é, não, os celulares não estão te ouvindo. O que acaba acontecendo é que, por exemplo, quando você usa um serviço do Google e você tem uma atualização da tua caixa de entrada, essa atualização da caixa de entrada manda para o Google qual é a tua localização anonimizada. E o Google sabe, eventualmente, que a sua irmã está próxima de você. E ele sabe que durante a tarde ela ficou durante um tempo, por exemplo, num consultório, e eu falo disso porque eu tenho experiência, já vou entender isso, ela ficou num consultório médico e saiu de lá, foi numa farmácia, e aí é óbvio, você recebe daqui a pouco uma propaganda do mesmo remédio que ela está tomando. Isso... Oi? Isso não é necessariamente ele está te ouvindo, ele não ouviu a conversa sua com a sua irmã, mas ele sabe onde a sua irmã esteve, sabe onde você está, sabe quanto tempo ficou, lógico, ele consegue fazer algumas inferências. Né? Eu não concordo muito com essa perspectiva de que o celular, que o Facebook sabe quem você é melhor do que a sua mãe, melhor que o seu pai, melhor que a sua... Não, acho que não, acho que tem coisas nossas que a gente expõe mais. Mas o fato é, cada vez mais esses algoritmos sabem mais da gente sobre coisas que as pessoas próximas de nós não sabem. Embora as pessoas próximas de nós saibam de coisas de nós que as máquinas também não sabem. Então, esse é um ponto importante, né? Porque você acaba se transformando, na verdade, na pessoa que... nós somos seres de hábitos, né? Se você consegue rastrear quais são os hábitos de uma pessoa, você consegue explicar qual é a personalidade dela e, principalmente, quais são os grupos. Né? Isso cria um monte de efeitos colaterais indesejados, como, eventualmente, você achar que todo mundo vota no mesmo candidato que você e quem não vota não existe e, eventualmente, a eleição foi fraudada ou não foi fraudada. Enfim, cria uma série de ilusões. Mas o fato é, o segredo, né, parece ser pensar em negócios
né, pensar em modelos de negócios que tenham ligação com processamento, armazenamento e conectividade. Se você for pensar, aqui você vai ver Airbnb, você vai ver uma série de grandes empresas e novos modelos de negócio, e todos eles são pautados dessa forma. Então, nós estamos numa época em que se fala sobre planejamento estratégico, desenvolvimento de produto, eu sei que tem gente de produto aqui, o grande desafio é como é que você pensa negócios que têm experiências potencialmente desconectadas e como que você gera novas alternativas para esses negócios. Invariavelmente, o caminho passa por você pensar quais são as alternativas que você tem para acrescentar processamento, armazenamento e conectividade. Esse é o grande vetor. Tá? E você consegue determinar se você tem um negócio potencialmente digital exponencial, basicamente fazendo essa análise. Eu quero fazer uma outra provocação para vocês. Tá? Ele falava sobre a tendência, a mudança para a competição, e estratégia sempre sobre competição, a mudança que estava acontecendo na competição em função de produtos inteligentes e conectados. E eu quero compartilhar para vocês algumas visões do próprio Michael Porter também. O Michael Porter ele começou a observar, por exemplo, que o produto, os produtos tradicionais, por exemplo, você pega aí um tratorzinho, né? O tratorzinho nasceu como um produto, né? Como muitas das fábricas, nós apoiamos algumas grandes indústrias no Brasil, a gente apoia, por exemplo, a Ambev, a gente apoia, por exemplo, a Tramontina, né? E aí você pensa, cara, eu faço panela, afinal de contas, né? Ou no caso da Tramontina, poxa, desculpa, no caso da Ambev, poxa, eu vendo bebida. E aí você tem o Zé Delivery. Não sei se você sabe, mas o Zé Delivery é um produto Ambev, certo? É Ambev, Zé Delivery é Ambev. Né? Se você não gosta da Ambev, lamento dizer, você consumindo o Zé Delivery, você está comprando Ambev. Mas o ponto interessante é o seguinte, você tem um produto. O que o Michael Porter começou a perceber é que houve um primeiro movimento que foi transformar produtos em produtos inteligentes. Qual é o movimento para se transformar um produto em produto inteligente? Você começou a adicionar sensores aos produtos. E todos os produtos, comecem a pensar nos produtos que começaram a mudar a experiência de vocês nos últimos tempos, vocês vão perceber que todos os produtos começaram a ter esse sensor. E, além de ter sensor, eles começaram a ter algum tipo de capacidade de processamento para poder interpretar aquilo que os sensores estão coletando. Certo? Então, se você for pegar o caso dos novos produtos conectados, todos eles têm sensores e todos eles têm algum tipo de inteligência. O que o Michael Porter começou a perceber é que o próximo passo de produtos passou a ser você criar produtos inteligentes e produtos conectados. Então, no caso do tratorzinho, o que acontece? Primeiro, o tratorzinho era só um tratorzinho, com um bom motor. Depois, você colocou no tratorzinho sensores. Aí, você começou a fazer com que o próprio tratorzinho começasse a dar indicativo de necessidade de reparo ou coisas do gênero. Ou então, ajustar, né, para você aumentar a eficiência do próprio tratorzinho. Mas o ponto ficou mais interessante quando você trouxe o tratorzinho para a conexão. Lembra de novo? Processamento, conectividade aqui. Quando você tem um tratorzinho que é inteligente e conectado, você abre espaço para quê? Para a construção de plataformas. Hoje, quando você pega a indústria de agro no Brasil, e um ponto importante, tá? Agro é uma das maiores indústrias do país. Óleo e gás, por causa da Petrobras, eu acho que ocupa a primeira posição, mas a segunda, sem sombra de dúvidas, é agro. E quando você pensa em agro, eventualmente você pensa... Eu não sei vocês, tá? Mas eu penso numa fazendinha com um tiozinho sentado com uma vaquinha. Mas, cara, a indústria do agro hoje é tremendamente moderna. O que se faz dentro do agro hoje? Hoje, o que você tem é uma série de produtos que estão conectados, que têm sensores, que são inteligentes, mas que consolidam informação em uma determinada plataforma, e essa plataforma começa a dar resultado para influenciar o comportamento dos outros dispositivos. Então, produtos inteligentes e conectados, aparecendo dentro da indústria do agro, estão fazendo uma verdadeira transformação na forma como você faz, na forma como você planta, né? Enfim, cuida do gado e tudo mais. Você está com um gado, uma grande fazenda hoje seguramente tem as vacas conectadas, né? No passado isso parecia absurdo, mas você sabe quanto caminho a pessoa, qual o caminho que a vaca percorre no dia, onde é que ela pastou, como é que está o comportamento de engorda, como é que está a temperatura corporal. Aliás, você começou a medir a temperatura corporal das vacas antes de medir a temperatura corporal de gente. Agora a gente já mede de gente também. Né? Então, a ideia de você começar a ter esses produtos conectados, eventualmente abre espaço para que você comece a pensar menos sobre produto e mais sobre experiência.
certo? Então, você não fala mais sobre... Por exemplo, se eu sou uma indústria que fornece cutelaria, né, eu falo menos sobre a faca, eu falo mais sobre a experiência de cozinhar. Entende? A próxima geração de produtos, invariavelmente, vai ser suportada dessa forma. E nós precisamos passar a pensar dessa forma. É essa a provocação que o Michael Porter traz para a gente. Então, não interessa qual seja o seu ramo de atuação. Na prática, quando a gente pensa em evolução de produtos, nós temos que pensar que produtos inteligentes e conectados são mais do que tendência, já são realidade. E o ponto é, quanto mais você consegue conectar esses produtos, mais você começa a ter acesso à informação que eventualmente te qualifica não só a pensar mais em produto, mas pensar em experiência. E aqui cabe uma coisa importante, tá, gente? Plataformas, invariavelmente, ganham de empresas tradicionais. Experiências conectadas, invariavelmente, vencem experiências excepcionais isoladas. Quem trabalha com e-commerce, eu tenho aqui o Thiago Tartari, um dos maiores especialistas em e-commerce no Brasil, pelo menos em tecnologia. Quem não conhece o rapaz, por favor, depois dedique algum tempo para conversar com ele. Thiago Tartari sabe que a história do online e do offline, hoje se fala, você precisa ter um e-commerce, isso é de uma miopia, né? Isso é tão 2010, né? Porque, na prática, você não tem mais online e offline. A experiência é uma experiência de continuidade. Não é mais tolerável aquela história de você pagar mais caro na loja presencial do que você paga na loja física, do que você paga na loja online. Não é mais permitido isso. O ponto todo não é permitido, mas muita gente faz. E aí o que acaba acontecendo? Você encontra uma Amazon que consegue colocar um produto na minha casa em menos tempo do que, eventualmente, uma loja grande brasileira. Na época, na Tartari, enquanto nós colaborávamos com e-commerce, a gente comentava sobre a possibilidade de, eventualmente, fazer uma integração com o Uber. Para quê? Para saber para identificar quando alguém está indo ao shopping, para poder, eventualmente, mandar um push para a pessoa com uma super oferta que ela pode aproveitar enquanto ela está no caminho. Isso é bacana, porque, na verdade, poxa, é para qualificar a tua experiência de compra. Mas é óbvio também para qualificar resultado, porque comprar é uma experiência. Comprar é uma experiência. Né? E esse movimento é um movimento que é contínuo. Por exemplo, quando você pensa nas lojas da Amazon, a Amazon tem lojas físicas, né? E se você já visitou uma loja da Amazon, se tiver a oportunidade de presenciar uma loja da Amazon nos Estados Unidos, você vai achar interessante, porque cada localidade, a loja da Amazon tem um conjunto diferente de produtos, e isso é bacana, porque as lojas da Amazon não são gigantescas, e a Amazon literalmente vende de tudo. Como que a Amazon determina que produtos colocar em cada loja? Da mesma forma que a Netflix determina o que caixar localmente? O que essa vizinhança compra? Isso se chama utilizar a inteligência para a estratégia. Certo? Então, são coisas que não são tão distantes, e eventualmente você não precisa pensar no carro que faz a entrega sozinho, mas, cara, tudo isso está conectado e tudo isso está a teu acesso. O ponto todo nós precisamos pensar produtos de uma forma diferente. E aqui, obviamente, né, você tem conexão, às vezes, de ecossistemas e de ecossistemas. Né? Isso já acontece. Nós apoiamos na Exímia, por exemplo, desenvolvimento de software para controlar pivô. Não sei se vocês sabem o que é pivô. Pivô que são aquelas plataformas gigantescas de irrigação. E é muito bacana saber que o que determina o volume de água que o solo precisa é a colheitadeira, ou é a semeadeira, ou é o instrumento que está... Ou seja, você começa a ter uma informação muito mais acurada em tempo real. E esse é um ponto interessante, porque a singularidade vem exatamente dessa visão de que você não tem mais eventos massificados. O próprio TDC hoje consegue criar uma experiência cada vez mais personalizada, e a experiência, e a coisa bacana dessa conexão do online com o offline é exatamente nessa criação dessa experiência conectada. E aí nós temos alguns fenômenos. E aí, gente, eu estou tentando trazer para vocês coisas com bastante consistência, para a gente sair um pouco, eventualmente, o seu mundo acabou e começar a pensar em quais são os próximos passos que, efetivamente, a gente precisa adotar nas organizações e como que a gente pode colaborar para que essas transformações aconteçam. Primeiro, a gente tem, então, a necessidade de monitorar. Uma vez monitorando, nós temos que conseguir ter dispositivos que consigam fazer algum controle, e esse controle significa colocar alguma inteligência para poder fazer reação a partir do monitoramento que a gente está fazendo.
Aí você começa, eventualmente, a otimizar. Otimizar é você dar saltos, né, para você começar a prover valor. Quando você otimiza, você começa a prover valor e, finalmente, você dá autonomia. E o ponto interessante é exatamente esse, gente, é conferir cada vez mais autonomia. O nosso desafio, enquanto gênero e espécie humana, e gente que desenvolve tecnologia, é conferir autonomia para que as pessoas façam aquilo em que elas realmente se diferenciam das máquinas. E há muitas coisas que dependem de gente. Né? Assim, a máquina toma excelentes decisões e muitas vezes é difícil diferenciar a máquina do ser humano, mas para muitas coisas, principalmente o que envolve gente, gente precisa voltar a aprender a conviver com gente.